Pastor Reuel, Pastor Abraão, nossos líderes, que nós temos o prazer de ouvir, né? Eu vim para ser alimentado, mas já recebi uma grande porção da palavra de Deus. Salmo 46, versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam ou tumultuem, aí na sua tradução talvez diz assim, mas ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja amada do Senhor Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, não me demorarei para também cumprirmos aqui nosso horário de permissão de cultuar ao Senhor, mas eu quero que você atente para mim, por gentileza, porque mesmo em rápidas palavras, mas eu tenho certeza que eu quero transmitir alguma coisa de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que esse momento foi Deus que preparou para estarmos aqui, nos enriquecendo da palavra, da presença do Senhor. Mas olhe para cá, por muitas vezes eu já ministrei aqui sobre os Salmos. Eu particularmente falando, gosto por demais dos Salmos, das Escrituras, dos princípios, e por muitas vezes eu já falei que o Salmo, eles são sentimentos colocados para fora, são emoções que são colocadas para fora, por meio de um louvor, por meio de uma música, por meio de uma adoração. A nação de Israel, por muitas vezes sofreu, porque sempre que sentia algo ruim, sempre que passava por um momento ruim, quando sai do Egito, eles saem com uma deficiência de reclamar, de murmurar contra qualquer situação adversa que vem sobre eles. E Deus, por meio disso, ou por conta disso, lhe permite rodear o deserto, e o que era para ser viagem de alguns dias se transforma em uma viagem de alguns anos, ou de algumas décadas, até que Deus aperfeiçoasse na vida do judeu, na vida dos hebreus até então, esse negócio de reclamar daquilo que não estava dando certo, esse negócio de murmurar contra Deus ou contra aquilo que não estava acontecendo, de maneira que cativeiros vai, ou cativeiros vão, cativeiros vêm, e o Senhor consegue ajustar na vida do israelita ou do hebreu essa questão, e ele aprende que é melhor cantar do que reclamar na adversidade. Ele aprende que é mais proveitoso glorificar a Deus, que tem o controle de todas as coisas, como foi dito aqui pelo pastor Abraão, do que reclamar. Eles começam a aprender que é melhor e é mais vantajoso dizer: louvado seja Deus, glória a Jesus, Deus seja exaltado, engrandecido seja o teu nome, tu és o Deus que controla a nossa vida, do que lançar qualquer palavra de reclamação.
É daí que vai surgindo os salmos. Os salmos surgem a partir desse sentimento. Ao invés de reclamar daquilo que não está dando certo, nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos colocar para fora em forma de sentimento ou de louvor, aquele sentimento que machuca a nossa alma. O Salmo 46, dentre os muitos salmos escritos, surge nessa ideia. Surge na ideia de louvar a Deus e de exaltar a Deus, principalmente pela cidade santa, chamada Jerusalém. O Salmo 46, senhoras e senhores, ele é algo parecido, um sinônimo do Salmo 48, cuja intenção é glorificar a Deus pela sua casa, é glorificar a Deus pela cidade santa, é glorificar a Deus por onde a arca do Senhor iria habitar, é engrandecer ao Senhor por onde a presença do Senhor iria passar. E essa era a intenção dos salmistas quando compõem o Salmo de número 46. Um detalhe importante é que o Salmo 46 não é escrito por um cantor mó, como é de costume, não é escrito por alguém que entende da situação e que rege todo o conjunto. Não. O Salmo 46, ele é escrito por os coralistas de Coré. Ele é escrito por um grupo de coral que quer louvar a Deus e mostrar ao seu mestre, ou ao seu cantor-mor, ao seu regente, a beleza de se exaltar ao Senhor, sabendo que Deus tem um lugar guardado para todos. Não sei em que circunstância surge o Salmo 46, mas o que eu sei é que, na hora de se compor o Salmo 46, provavelmente quem está compondo esse salmo está passando por um momento muito adverso. Está passando por um momento de muita turbulência, está passando por um momento de muita tribulação, está passando por um vento tão grande, mas tão grande, que eles conseguem expressar através desse louvor. Eu não sei como é que vai funcionar. O que eu sei é que o salmo começa com eles dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eles vão compor esse salmo, eles estão vivendo uma turbulência, alguma coisa sopra em volta da nação de Israel, alguma coisa balança com o barco da nação de Israel, mas eles não sabem começar de outra maneira, senão expressando a confiança no Deus que eles servem, e eles dizem: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! É capaz de perceber o que eles estão passando, e que isso é tão tremendo e tão grande, nos versículos de número 2 em diante. Porque nos versículos de número 2, eles começam a enumerar situações hipotéticas, e eles começam a dizer: é o seguinte, ainda que a terra se transporte, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes comecem a estremecer. Pastor, não estou entendendo, deixa eu te falar. O que eles estão dizendo é: ainda que o mundo esteja desabando sobre a nossa cabeça, ainda que tudo esteja virando de cabeça para baixo, ainda que tudo esteja saindo do lugar, ainda que a coisa esteja tão difícil que aos olhos dos homens não seja possível de consertar, ainda que a pandemia esteja apertando, ainda que as ameaças estejam vindo, ainda que os canhões estejam apontados para nós, mas nós temos um Deus que é o nosso refúgio. Aleluia! Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Aleluia! Eles continuam dizendo: olha a paz que eles querem repassar para alguém. Eles estão dizendo: não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa o furacão que esteja cometendo a tua família, não importa a ameaça que esteja acontecendo dentro do teu lar ou na tua vida financeira, pessoal, não importa o turbilhão que você está passando, eu só tenho uma palavra de Deus: não tema, porque tem um Deus que é refúgio.
pelo que não temeremos. Oh, louvado seja Deus. Pastor, dizer para não temer numa hora dessa é difícil. É olhar para você e dizer assim, não tema, quando está tudo indo bem, é fácil. Dizer para você não ter medo quando as coisas estão no lugar, é muito fácil. Dizer para você não ter medo quando tudo está sob controle, é muito fácil. Só que tem uma coisa que eu aprendi, que o nosso Deus, quando Ele quer consertar alguma coisa, que nos permite ir para o deserto, aleluia, Êxodo capítulo 14, a nação de Israel passa em frente do deserto, está com medo da nação que vem atrás. Deus olha para essa nação, eles estão fugindo da situação. Deus diz, parai, armai a vossa tenda e não temais. Deus está dizendo, enfrenta a situação de frente, levanta a cabeça, não corre, marca o teu acampamento, fica onde Deus te colocou, fica no teu lugar, permanece firme, porque Deus está contigo, e Ele diz, não tenha medo do que está acontecendo. Aleluia. Deus está dizendo, não tenha medo do que está acontecendo. Deus está dizendo, parece que o mundo está virando de cabeça abaixo, mas olha o que é que eles dizem, não temeremos ainda que a terra se transporte, nós não temeremos ainda que a ameaça bata na nossa porta, não tenha medo, porque Deus está te dizendo isso. Aleluia. Eu não vou dizer que são 364 ou 365 vezes a palavra não tema, porque isso não é verdade, é mentira. Mas são muitas vezes que Deus chega para você e diz assim, não temas. Deus diz para a nação, não temas. Se aquieta, Josafá, não temas. Se aquieta, Israel, não tema. Se acalma, não tema. Fica no teu lugar, não tema. Calma, Davi, não tema. Calma, Salomão, não tenha medo. Deus está dizendo, não tema, não temas, não temas. Isso é de Deus. Agora ele diz, mas por que não temer, pastor? Primeiro, porque nós temos um Deus que é refúgio. Segundo, porque nós temos um Deus que é fortaleza. Aleluia. Você sabe que contexto que essa palavra fortaleza é mencionada? É num contexto de muita guerra, de muito combate. É num contexto em que quanto mais fraca a cidade fosse, mais fácil a tomada era. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando a cidade tinha uma fortaleza estruturada, Salmo 125, o salmista diz o seguinte, olha, fica tranquilo, porque aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, aleluia, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque como em volta de Jerusalém estão os montes, a fortaleza está lá, assim o Senhor está em volta do seu povo. Deus está cercando a sua propriedade e dizendo, fica tranquilo, aqui eu estou cuidando da tua casa. Levante a sua mão, por favor. Deus está dizendo, eu estou cuidando da tua família, eu estou cercando a tua casa, eu estou cercando a tua saúde, eu estou cercando a tua causa. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Ele é fortaleza. Mas a parte que mais me chama a atenção nesse texto, aqui, olha o que é que o salmista diz, não temeremos ainda que a terra se mude, os montes se abalem, se transportem para os meios dos mares, as águas rujam, as águas se perturbem, mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o contraposto que está sendo colocado aqui. Monte se transportando, monte batendo. Isso, claro, é hipoteticamente falando, é uma linguagem figurada, é para dizer que está tudo desabando, está tudo fora do lugar, a coisa está confusa. Ele está dizendo, está tudo fora do lugar, a coisa confusa, mas existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um lugar, olha o que é que o salmista está dizendo, em meio a toda a tribulação, existe um lugar que nós conseguimos gozar a paz do Senhor. Aleluia, aleluia.
comecei essa mensagem dizendo que esse salmo é para enaltecer a Jerusalém. Era a casa de Deus, entre aspas, era a morada do Altíssimo. E o que ela está dizendo é: onde Deus habita, existe paz. Onde Deus mora tem paz. Onde Deus mora tem tranquilidade. Onde Deus habita tem descanso. Olha o que ele está dizendo. O mundo está desabando, mas existe um lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, Paulo diz: não sabeis vós que sois a morada do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Você não percebeu que o Espírito Santo mora em você?